começa agora. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Um programa da IRPED, Igreja da Renovação Pentecostal Encontro com Deus de Bocaiúva. Momento de oração, pregação da Palavra de Deus e a sua participação pelo WhatsApp. Quem quer aceitar Jesus. Programa Quem Quer Aceitar Jesus. Apresentação, Pastor Gerson e cooperador Jefferson Silva. Agora 9h26, cumprimentamos os irmãos, irmãs, amigos ouvintes na paz do nosso bom e poderoso Salvador Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos e amigos ouvintes. Demoramos um pouquinho, estávamos aí com alguns problemas técnicos aqui na Rádio Interativa, coisa que acontece ao vivo, né, Jefinho? A gente está sujeito a esse tipo de problema, por esse motivo estamos começando aí já com alguns minutos de atraso, agora 9h26, mas é tudo para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um dos irmãos. Você que está nos acompanhando desde mais cedo, nossos amigos lá de João Pinheiro, já recebi mensagem hoje lá de João Pinheiro, daqui a pouquinho vou registrar aí as participações dos irmãos que estão com a gente, acompanhando aí na rádio que toca vidas. Daqui a pouquinho, após a oração de início do programa, vamos trazer para você o WhatsApp da Interativa para que você possa estar aí interagindo com a gente em mais esse programa abençoado. Deixa eu cumprimentar aqui com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso irmão cooperador Jefferson Silva. Que Deus abençoe seu domingo. Bom dia, Jefinho. Bom dia, irmão João Carlos, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os nossos irmãos ouvintes dessa rádio abençoada, essa rádio que tem tocado vidas, rádio interativa, rádio gospel aqui de Bocaiúva, e que não só fica aqui em Bocaiúva, mas, pelas ondas sonoras aí, tem alcançado outras cidades, graças a Deus, pela internet, tem alcançado bastante lugares para honra e glória do Senhor Jesus. Para mim é um prazer, mais um dia estamos aqui, mais um domingo abençoado. Como o João Carlos falou, teve uns problemas técnicos aí, mas a gente já voltou para a honra e glória do Senhor. Em Salmos capítulo 37, verso 5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Eu quero fazer uma oração de início, convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eterno, soberano, Deus de bondade, Pai de amor, eu louvo o teu nome, ó Pai, nessa manhã e te glorifico na beleza da tua santidade. Muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pela tua graça, muito obrigado, Pai, por mais um dia que se inicia, muito obrigado, Pai, por esse domingo abençoado, esse domingo, Pai amado, que o Senhor tem colocado as tuas mãos sobre a nossa vida. Pai amado, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, porque tu és um Deus bom, tu és um Deus fiel, tu és o guarda de Israel. Jesus amado, Pai querido, peço que o Senhor possa nos conduzir nessa manhã, que possamos ser direcionados por Ti, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. 9h29. Deixa eu já passar aqui para você o WhatsApp da Rádio que Toca Vidas, para você que queira interagir com a gente em mais essa manhã de domingo, dia 15 de outubro de 2023. O WhatsApp é o 38999934584. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um dos amigos, ouvintes, cada um dos irmãos que acompanham a gente. 38999934584. É a Rádio Interativa. Lembrando que o programa Quem Quer Aceitar Jesus, ele é um programa da Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, aqui da cidade de Bocaiúva, norte de Minas Gerais,
que fica na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, no bairro Nossa Senhora Aparecida, no qual você é convidado a estar presente nos cultos. Hoje é dia do culto Encontro de Famílias. Hoje é domingo. Domingo é dia das famílias se encontrarem aí na Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus, né, Jefinho? E eu costumo dizer sempre que, assim como temos aqui no programa da Interativa a oração pela cura, pela libertação, hoje à noite na igreja tem também. Você pode comparecer, levar aí o seu pertence, seu objeto daquele familiar que você busca uma libertação, busca uma cura. Baseado na sua fé, ele será curado também. Portanto, você que estará conosco hoje à noite na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, no Nossa Senhora Aparecida, não esqueça de levar aí aquele objeto. De repente, você quer levar aí aquela foto de um familiar que está longe, mas que você busca uma cura para ele, pode levar aí a foto dele junto. Lembrando que temos cultos, a Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, que tem também a filial em Olhos d'Água aqui. E você é convidado. Os nossos cultos acontecem aqui em Bocaiúva. Segunda-feira tem, às 19 horas, a oração seguida aí pelo estudo da Palavra de Deus, né? Toda quarta-feira, às 19h30, tem culto de senhoras com círculo de oração. Toda sexta-feira tem culto de jovens também com círculo de oração, também às 19h30, sexta-feira, né? Tem o culto de sábado, também às 19h30. E domingo tem, como eu falei, o culto Encontro de Famílias. Esses são os cultos aqui da cidade de Bocaiúva. Em Olhos d'Água, toda segunda, toda quinta e todo sábado tem culto ali na rua São João, 359, bairro Bela Vista. Lá é às 19h ou 19h30, Jefinho? 19 horas, aí na rua Bela Vista, na rua São João, 359, bairro Bela Vista, a Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus, na cidade de Olhos d'Água. E a gente manda aqui a saudação a todos os nossos irmãos aí da cidade vizinha de Olhos d'Água, os amigos ouvintes aí de Olhos d'Água também acompanhando a gente. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. 9 horas e 32 minutos. Daqui a pouco a gente vai ter, que já estão chegando as participações aqui no nosso WhatsApp da Interativa. 38999934584. Fique à vontade para interagir com a gente. De repente você quer apenas falar em qual cidade você está ouvindo a Interativa. Fique à vontade. Você quer deixar um pedido de oração nessa manhã? Fique à vontade também aí no WhatsApp da rádio que toca vidas. As mensagens chegando. Deixa eu trazer um versículo aqui para a nossa reflexão. Aqui o versículo de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 11, ele diz: para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Nós somos abençoados por Deus em vários momentos da nossa vida. Temos muitas e muitas graças. O próprio fato de recebermos as boas novas já é graça de Deus aí na nossa vida. E nós somos agradecidos a Deus sempre. Mas agradecermos a Deus pelas maravilhas que Ele coloca na nossa vida, Ele vai muito além de simplesmente recebermos essa graça. Nós devemos nos perguntar por que Deus ele tem nos abençoado tanto. E aí devemos lembrar do princípio espiritual de que Deus ele nos ensina. Que é assim, nós somos abençoados para abençoar. Ou seja, toda bênção que Deus nos dá, ela tem um propósito. Não é apenas para recebermos aquela bênção e ficarmos com ela para a gente. Nós somos abençoados para abençoar. E quem que é abençoado através de nós? As outras pessoas. Não somos apenas destinatários das bênçãos de Deus, mas também devemos nos comprometer a sermos canais de bênçãos para as outras pessoas. Olha só que bom. Ou seja, Deus, ele traz bênçãos na nossa vida,
nos encarregando de que aquelas bênçãos devem ser passadas a outras pessoas, né? As boas novas, elas têm esse objetivo. Aqui falou que nós somos abençoados realmente para abençoar as outras pessoas. O versículo ele falou aí que para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, você é abençoado, você tem as bênçãos, você fala de Deus para as outras pessoas. Aquela bênção que você recebeu, você dá graças dela, falando para outras pessoas, dando testemunho. Aquelas pessoas também têm a oportunidade de serem abençoadas através disso. É através do testemunho que damos. Quantos e quantos livramentos já tivemos na nossa vida? Até o irmão Jefinho até pregou. Temos muitos livramentos e tantos que nós até nem soubemos que Deus nos livrou dele. Deus ele tem atuado 24 horas através do seu Espírito Santo na nossa vida. Ele tem nos livrado de tantas e tantas coisas. Ele tem nos dado tantas... Existem tantas bênçãos que a gente ganha e muitas vezes a gente simplesmente lembra do esforço que a gente fez e esquece da graça de Deus na nossa vida, né? E é exatamente isso. Deus, ele nos dá bênção, seja quais formas forem, seja com um emprego melhor que Deus nos dá, seja com um carro. Às vezes a gente sofre tanto, trabalha bastante, pede a Deus para que Ele nos dê uma condução melhor, para a gente poder levar a nossa família de forma mais confortável, para a gente poder fazer a obra de Deus, para a gente poder ir aos cultos até na hora da chuva. E aí quando a gente ganha aquela bênção, às vezes a gente esquece, né? A gente pede tanto, mas quando a bênção vem, a gente se alegra tanto com aquela conquista e esquece que aquilo é graça de Deus na nossa vida. Às vezes a gente esquece que Deus ele dá aquilo para dar uma condição melhor. Olha só, a gente pede a Deus, falou, Deus, se eu ganhar um carro, eu não vou faltar ao culto nem que esteja caindo uma tempestade. E aí, a gente acaba esquecendo. Fica tão feliz e acaba esquecendo de onde aquela bênção veio. Acaba esquecendo de compartilhar aquela bênção com outras pessoas. De mostrar para as outras pessoas que Deus ele tem nos abençoado sempre. E que nós temos que fazer a nossa parte, levar essas bênçãos para outras pessoas. O versículo ele chama atenção para isso. Devemos ser não apenas os destinatários, né, dessas bênçãos, não apenas receber, mas devemos ser também remetentes, devemos mandar essas bênçãos para outras pessoas. E tem tanta gente que necessita receber a palavra de Deus. Essa é uma forma, né, Jefinho, de poder levar essas bênçãos. Aquilo que a gente aprendeu a respeito de Deus, a gente procura repassar para outras pessoas. Foi pregado aí no culto de jovens, nesse sábado, a respeito disso. Você já ficou sabendo qual o seu chamado? Já identificou o chamado que Deus tem para a sua vida? Né? O chamado que Deus coloca é esse. Ide e pregai as boas novas a todas as pessoas em toda a terra habitada, aí então virá o fim. Esse é o chamado, independente de qual forma você faz essa pregação das boas novas, independente de como você leva as boas novas para outras pessoas, o importante é você cumprir o seu chamado. Seja você falando aí para um vizinho a respeito das boas novas de Deus, para um colega de trabalho a respeito dessas boas novas, né? Seja você repercutindo ali através ali da mídia social. O pessoal costuma falar que na internet tem tanta coisa sem proveito, mas você tem a oportunidade de transmitir coisas proveitosas através da internet. E que Deus esteja abençoando a vida de cada um que recebe e que também passa aí para outras pessoas. Amém, irmão Jefinho? É verdade, João Carlos. E a respeito de ouvir, receber e transmitir essa palavra, transmitir também a palavra do Senhor, transmitir aquilo que ele entendeu, que ela entendeu. E uma coisa que o João Carlos falou aí sobre anunciar o evangelho, né, do nosso chamado. E uma das coisas principais é nós cristãos temos que ser fortes. A Bíblia fala: os fortes suporta a fraqueza dos fracos.
os fortes suportam as fraquezas dos fracos. Em Salmos capítulo 112, verso 7, diz assim, ó: não temerá as más notícias e o seu coração, não temerá as más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá. Entende isso? O justo, nós, não teme as más notícias. Quando eu falo que os fortes suportam a fraqueza dos fracos, que são essas más notícias? São diversas. É calúnia que você ouve, talvez perda, desastre, fome, qualquer coisa que chega aos nossos ouvidos, seja de nós, de nossa família. A gente sabe tudo que vem em nossa mão, falando, olha, aconteceu isso, a gente sabe resolver com sabedoria, mesmo que seja uma má notícia. Nós sabemos administrar, ou nós temos que administrar isso, porque somos justos perante a palavra do Senhor, somos cristãos, somos pregoeiros da palavra do Senhor, fazemos a vontade de Deus, e a Bíblia fala que o justo, ele não teme as más notícias. Assim como recebe a palavra, como João Carlos falou, a gente recebe a palavra de Deus em nossa vida e transmite essa palavra, nós também temos que estar preparados para essas más notícias. E a gente não deve temer quando for colocado em nossa mão para resolver, até mesmo que seja algo assim, de uma perda, de um familiar que a gente fica triste, nós temos que saber até a forma de fazer. Sabe por quê? Para que isso não gere escândalo. Para que isso não gere aos ouvidos das outras pessoas, mas não é quente, por que ele está de jeito? Mas ele não serve a Deus? Por que ele está tão apavorado? Por que ela está tão desesperada? Entende que isso até gera ali uma zombaria, gera ali dúvidas a respeito. Mas é crente, é cristão, por que tudo isso? Então a Bíblia já fala, o justo não temerá as más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Senhor, eu sei que vai vir mais notícias, eu sei que vai vir tempestades, eu sei que vai vir calúnias, mas o meu coração está firme no Senhor. Eu sei que infelizmente vamos ter percas, mas o meu coração está firme no Senhor. Eu sei que é o Senhor que governa o mundo. Eu tenho certeza que é o Senhor que está na direção dessa terra. Eu sei que vai chegar palavras ofensivas, eu sei que vai chegar palavras até mesmo para tentar me derrubar, até mesmo tentar derrubar o meu ministério, tentar me desanimar, mas como a sua palavra diz, o meu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem firmado e não temerá. Entenda isso, querido ouvinte e querida ouvinte. Temos que estar preparados. Temos que estar firmes. Os fortes suportam a fragilidade, a fraqueza, porque pessoas que é fraco, quando chega uma situação difícil, ela não sabe resolver. Ela não sabe para onde vai, o que faz, o que fala, onde resolve, o que tem que fazer, porque o desespero bate naquela hora e a pessoa não sabe. A gente... Esses dias, essas semanas retrasadas aí que a gente perdeu o meu tio, graças a Deus ele aceitou a Cristo antes de partir, mas um detalhe que a gente prestando atenção de resolver as papeladas, que você tem que ser forte, por mais que você está enfrentando um momento ali de luto, de perda,
mas você vê que é um tanto de papelado, até mesmo da forma ali que ele partiu, mas é tanta coisa para resolver, então você tem que ser forte. Porque se você não for forte, você nem consegue resolver, porque é para lá, para cá, resolve. A gente ficou o dia inteirinho resolvendo. A gente chegou de Montes Claros, acho que foi umas 6 ou 5 horas da tarde, de tanto que a gente foi resolvendo. Então a Bíblia fala isso, que o nosso coração está firme no Senhor, para que a gente não possa temer as más notícias, e a gente sabe resolver, porque Jesus está falando essa palavra, mas ele está dizendo que essas pessoas, quando têm um coração firme, que elas sabem resolver com paciência, elas sabem resolver em meio aos transtornos, enquanto tá aquele alvoroço, aquelas pessoas apavoradas. Você, peraí, não, por mais que está esse alvoroço, está tudo isso acontecendo, mas peraí, meu coração confia no Senhor, vamos resolver de uma forma certa. Amém. E eu estava prestando atenção, até estava refletindo nesse caso, o irmão Jafim contando aí da perda do tio. E tem a questão ainda que tinha o culto depois ainda, né, Jafim? Ou seja, praticamente nem teve tempo ali do luto, né? E é o que o irmão Jafim falou, suportar as fraquezas dos mais fracos, dos demais. Né? Já pensou-lhe, por exemplo, se a família do pastor chegasse abatido e ficasse quieto em casa, chegava o irmão ali procurando o culto, procurava a igreja fechada, né? Eu estava observando isso lá no dia, eu lhe pensei, nem tempo pro luto acaba não tendo, né? Porque tem esse detalhe, né? Às vezes a gente acaba se preocupando com os demais, né, Jafim? Com os demais irmãos aí na igreja. E muitas vezes a gente coloca aí cansaço nosso de lado, em prol aí das demais pessoas. Deixa eu trazer aqui algumas participações, irmãos que estão conosco aqui no nosso WhatsApp, nossos amigos ouvintes aí da Rádio Interativa, Rádio que Toca Vidas. O nosso irmão Nelson lá de João Pinheiro. Deixa eu colocar aqui a participação dele primeiro, porque desde mais cedo o Nelson estava conversando comigo. Foi até no WhatsApp particular, não foi nem no da Interativa. Aqui, ó, o irmão Nelson, a paz do Senhor Jesus Cristo, João Carlos, Deus abençoe sempre. Estou aqui em João Pinheiro, mas escuto todos os domingos. Nelson aqui de Bocaiúva, que mora lá na cidade de João Pinheiro. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida aí, nosso irmão Nelson. Deus abençoe sempre, irmão. E todos aí de João Pinheiro também, todos os demais moradores da cidade de João Pinheiro. Aproveitando que a gente está indo um pouco mais longe, vamos lá para a cidade de Embu das Artes, no estado de São Paulo. Nosso amigo ouvinte Pio está presente aqui com a gente. Que Deus abençoe sua família. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe todos vocês. Amém. O Pio que está sempre ouvindo a gente também. Todos os domingos ele está aí conectado na Rádio que Toca Vidas. Abraço, Pio. Ele já antecipou para mim, Jafim, que em janeiro ele vindo a Bocaiúva vai fazer uma visita aí ao culto. Vai estar lá na igreja. Deus abençoe. Vai ser recebido de braços abertos, viu, Pio? Deus abençoe você e toda a família. Eufrásio, Zé, sua irmã, toda a família, esposa. Mais participações aqui no WhatsApp da Interativa. Irmã Adriana, bom dia, paz do Senhor Jesus. Estou ligada aqui na rádio, aqui no bairro Pernambuco, aguardando a oração. Eu e meus filhos ouço todos os domingos a rádio. É muito bom ouvir a palavra de Deus. É bom, né? É um conteúdo de qualidade para nossa manhã de domingo, né, Jafinha? O que a gente falou, tem tanta coisa ruim aí na internet. A internet, ela tem essa facilidade. Onde a pessoa está, ela tem acesso a ela, mas automaticamente acaba tendo acesso a muita coisa ruim, muita coisa errada. E quando tem um conteúdo de qualidade, realmente a gente tem que consumir, né, a palavra de Deus. Irmã Adriana, que Deus abençoe o seu domingo. Irmã Ramone, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. A todos aí da rádio e ouvintes, que o Senhor nos abençoe e abençoe o nosso domingo. Estamos ouvindo a rádio, irmã Ramone e família. Amém. Irmã Karina, da Igreja Assembleia, também aqui. Muitas participações aqui no nosso WhatsApp.
Quem ainda não mandou aí, ó, 38999934584, WhatsApp da Interativa. Espalha, eu falei com a irmã lá de Itamarandi, falou, ó, espalha o link da Interativa. E ela saiu passando lá pro pessoal. É a Márcia, né, Itamarandiba, né? Márcia e irmão Márcio, presbítero. A irmã Ana Karina da Igreja Assembleia. Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estou aqui no trabalho, mas ouvindo vocês, olha só que bom, amém. Peço oração a toda a minha família, irmão Jefim vai colocar ali irmã Ana Karina e família aí na oração também. A irmã Adriana também está lá guardando a oração também, viu, Jefim? Coloque ela aí também, aí na oração. Tem mais participações e hoje tem ouvintes novos também aqui. Contatos novos na Interativa. Coloca aí na oração. A Leonice pediu para colocar a dona Erenita na oração. Ela que, graças a Deus, já saiu do hospital, já está em casa, recuperando. Mas ela pede ainda orações aí para sua recuperação. Erenita que está lá ouvindo a gente. Já mandei o link lá da Interativa lá para ela também. Deixa eu ver quem mais está aqui. Já falamos aqui da irmã Ana Karina. Vamos ouvir o áudio do nosso irmão Vando. A paz do Senhor Jesus, os irmãos, a todos os ouvintes. Estou passando aqui para pedir um hino, Maria Marsala, ao deserto, oferecendo aí para minha esposa e a todos os ouvintes. Que Deus venha abençoando o dia de cada um. Que Deus venha abençoando grandemente. Amém, irmão Vando. E eu até comentei com ele e comentei até com o irmão Jefim depois. Uma pregação, uma palavra poderosa tem o irmão Vando, né, Jefim? Eu não tinha acompanhado ainda a pregação do irmão Vando, muito boa a palavra do irmão Vando, realmente que faz a gente refletir bastante. Irmão Vando, que Deus abençoe sua família, esposa, filha, toda a família aí no bairro Novo Horizonte. Aqui, ó, contato novo chegando aqui no WhatsApp da Interativa. Deixa eu ver aqui. Não tem um nome, mas vamos trazer o áudio. Bom dia, eu me chamo Maria Luzia Oliveira Vieira, sou mãe de Ana Karina e eu queria participar do programa aí da rádio. Amém. Rádio Interativa. Aí eu queria participar. É a mãe da Ana Karina participando aqui com a gente. Seja bem-vinda aqui à programação da Interativa. Tem mais uma participação aqui. Não colocou também aqui o nome. Tá aqui a Amanda. Amanda, bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus esteja abençoando também a sua vida. Seja bem-vinda à programação aqui da rádio que toca vidas. Aos poucos, mais pessoas vão chegando aqui, ó. Aqui, Jefim, deixa eu mostrar aqui. Aí, isto. Aí, aos poucos, mais pessoas vão chegando aí na Rádio que Toca Vidas, são sempre muito bem-vindos, é o que eu digo sempre, espalhe aí o WhatsApp da Interativa, o link para ouvir a nossa programação, porque são bênçãos de Deus chegando aí na vida de cada um dos amigos ouvintes. 7 minutos apenas para as 10 horas. Antes do irmão Jefim trazer aí a palavra do dia, a palavra não, a oração do dia. Hoje não tem como correr, né, Jefim? Saiu automático. É sempre o Jefim que faz a palavra, que hoje saiu até automático. Antes do irmão Jefim trazer aí a oração da cura, deixa eu... e até para você que ainda não colocou aí seu objeto, seu copo com água, para você ter tempo de colocar aí seu objeto, também a foto daquele seu familiar. Antes, deixa eu lembrar aqui, quem esteve presente no culto de sexta-feira, o culto dos jovens, Jefim teve uma palavra muito boa lá, baseada em Josué capítulo 1, né, Jefim? Capítulo 1, versículos de 1 a 7. Falava a respeito lá de Josué, né, que ele viria a suceder Moisés, né, em guiar o povo de Deus à terra prometida, que emana leite e mel. E até é o que a gente fala, cabeça de pregador, ela não para ali no momento da pregação, né? Você tá ligado ali na pregação, mas você tá raciocinando aqui também. E eu me lembro que eu tinha lido um pouco dessa palavra alguns dias antes, e
E o Jefinho, ele pregou ali falando a respeito disso, né? Porque naquele momento que Deus apareceu para Josué, colocando essa incumbência para ele, dizendo que assim como Moisés ele seguia os seus passos para guiar o seu povo à terra prometida, ele esperava que Josué ele fizesse também da mesma forma. Estava o chamado ali para Josué, né? Aliás, daqui a pouquinho a palavra do dia ela tem um pouquinho a respeito com esse período ali. Não falando exatamente a respeito de Josué, mas ela tem um pouquinho a ver ali com aquele momento. Porque Josué ele estava ali em um momento que vinha logo depois da morte de Moisés, né, Jafim? E aquilo mexeu muito com Josué. E aí veio o chamado de Deus para ele, justo naquele momento em que Josué ele estava ainda ligado ao que Moisés fazia, ligado à chefia que Moisés exercia. E muitas vezes a pessoa ela passa a tem um exemplo daquela pessoa. Moisés era o líder ali para eles, né? Ele, além de guiar o povo de Deus, eles tinham Moisés como um líder, né? Observava, seguia os passos de Moisés, via nele os exemplos aí da sua vida. De repente ele perdeu aquele grande líder e Josué ele ficou parado naquela perda, né? O que fez com que ele ficasse meio balançado antes de aceitar, antes de realmente colocar em prática aquele chamado de Deus. E pode acontecer muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes a gente fica parado observando coisas que já foram, coisas que ficaram para trás, e aí aquilo acaba impedindo o nosso progresso aí no chamado de Deus, né? Muitas vezes a gente fica observando, e às vezes pode acontecer de forma até literal, de ficarmos observando apenas líderes. E às vezes tem pessoas que a gente tinha muita consideração, de repente aquela pessoa, ela se vai ali do caminho de Deus, e a gente fica parado, como se o nosso trabalho para Deus dependesse de seres humanos. Não depende de pessoas. Por mais que a gente tenha uma grande consideração por aquela pessoa que era um grande líder, mas que por algum motivo acabou deixando o caminho de Deus, o chamado de Deus é para cada um tem o seu chamado. Mesmo que aquela pessoa ela tenha caído por algum motivo, você deve permanecer firme, deve permanecer forte. E o versículo, os versículos de 1 a 7 destacou sempre que Deus ele falava com Josué, falou: apenas esforça-te e tem bom ânimo. Isso é o que Deus esperava de Josué. Ele deveria fazer a sua parte, se esforçar, ter bom ânimo, e Deus ele cuidaria que tudo viesse a acontecer, que ele realmente guiasse o seu povo até aquela terra prometida. E é a mesma coisa que ele espera de nós hoje. Deus ele dá ali, como a gente viu ali, tem a incumbência de levarmos as boas novas dele para as outras pessoas. E nesses dias tão turbulentos, nesses dias em que são muito mais notícias ruins que a gente tem do que notícias boas. Temos aí agora essa guerra. Imagina como que está a cabeça de irmãos naquele local de guerra em Israel. Além de buscar fazer a sua parte, eles têm que ajudar outras pessoas que estão ali sofrendo, que estão literalmente vendo os problemas ali na sua frente. E Deus quer que nos esforcemos e tenhamos bom ânimo, mesmo diante dos problemas. Mesmo diante das dificuldades que estamos enfrentando, o nosso ministério ele continua. Temos que nos esforçar e ter bom ânimo, assim como Deus ele falou repetidas vezes com Josué naquele momento. Ele teve aquela perda. Aquele que era como um exemplo na vida dele, Moisés, ele acabou partindo. Mas o trabalho de Josué deveria continuar. Aliás, ele tinha que continuar aquilo que Moisés começou, né, Jafim? Tinha de continuar a guiar o povo de Deus à terra prometida. Era o trabalho que Deus colocou ali para Josué. Ele devia apenas se esforçar e ter bom ânimo, assim como temos também o nosso trabalho. Temos a nossa incumbência de levar as boas novas, de viver a palavra de Deus na nossa vida. Para isso é necessário nos esforçar e ter bom ânimo. Eu quero fazer, já estamos chegando às 10 horas, a oração da cura. Mas eu queria que você preparasse seu copo com água
preparar assim, uma fotografia, aquilo que você deseja apresentar ao Senhor, através, representando um ente querido, um familiar, pode colocar que a gente vai estar orando. Em Provérbios, capítulo 4 e verso 4:18, complementando essa palavra do irmão João Carlos, vai dizer assim, ó: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Olha que palavra. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É o que Jesus preparou para nós, no caminho dele. Agora o versículo 19 vem falando: já o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. O caminho de Cristo é como a vereda dos justos. Ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O que significa isso? É que o reino do Senhor, aquilo que tem preparado para a gente, é progressivo, é dinâmico, é de degrau em degrau. A aurora do justo vai brilhando, mais e mais contínuo. O que Deus preparou para mim, para você, assim como o João Carlos falou aí sobre Josué, a gente pregou sexta-feira no culto da juventude sobre Josué ser forte, ser corajoso, e é sobre isso, é progressivo. Josué, quando ele no início ali, ele não entendeu a verdade, ele falou: mas espera aí, Moisés morreu, o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou coordenar, como é que eu vou direcionar esse povo? Você falou: não, Josué, levanta-te, eu sou contigo. Seja forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque eu estou com você. Então essa palavra também, olha, entende que é progressivo. Aí o Senhor falou: Josué, é progressivo. Calma, você vai entender. Talvez você não vai entender agora, mas a partir do momento em que você começar esse progresso de liderar o povo de Israel, você vai entender. Aí os seus olhos vão se abrir, você vai entender. O cargo que Moisés tinha, apesar de ser um cargo puxado, pesado, mas é um cargo glorioso de coordenar um grupo, de liderar pessoas. E seguindo essa palavra, é o que eu acabei de ler: a vereda do justo é como a luz de manhã. Você chega de manhã às 5 horas, o sol nascendo, uma coisa linda. Tá meio escuro, meio claro, vai clareando. E quando o dia amanhece por completo, o sol já ali no meio, clareando, aquela luz maravilhosa. É sobre isso. É sobre ser progressivo. É sobre a luz que vai iluminando, que vai alumiando, até ser um dia mais perfeito. É o caminho que preparou Cristo para nós. Mas o caminho dos ímpios, quem são os ímpios? Aqueles que não querem Deus, aqueles que não querem a palavra de Deus, aqueles que não querem aceitar, que veem o chamado de Cristo, a qual eu falei sexta-feira. Não consigo fazer isso. Não, isso não é para mim, não. Olha, caminhar com Cristo não é para mim, estar na presença de Deus não é para mim. Aí Jesus já fala: para esses é como o caminho já desses, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, já o caminho dos ímpios é como escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Você não vê nada, é tudo escuro, é tudo erro, é tudo escuro. Você nem sabe onde você está caminhando, você não vê nem um palmo à sua frente, você tropeça. É isso que tem preparado para aqueles que não querem um conhecimento com Cristo. Quando a irmã Adriana falou aí, João Carlos falando sobre a
acompanhar todos os dias, porque é sempre bom ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. Porque a partir, você ouve a palavra de Deus hoje, amém. Você ouve amanhã, amém. Isso vai sendo o quê? Progressivo. A sua luz, a luz da aurora que vai brilhando, olha, ela vai crescendo. Assim como amanhã vai amanhecendo até que chega o meio-dia, é da mesma forma. Eu ouvo a palavra hoje, amanhã ouvo mais um pouco, depois ouço mais um pouco, vou ouvindo a palavra do Senhor, e isso vai o quê? Vai trazendo clareza à minha mente, e isso vai trazendo entendimento para mim, a minha mente vai sendo aberta, e a luz do Espírito Santo em nossa vida, ela vai brilhando, os caminhos da palavra do Senhor, eles são em nossa vida algo extraordinário. Então, essa é uma palavra importante para a nossa vida, é progressivo e dinâmico. Amém. 10h06, vamos então passar para o irmão Jefim. Daqui a pouquinho vai ter a palavra do dia, o irmão Jefim vai estar trazendo aí a oração da cura para você que está ouvindo a Interativa. Amém. Preparou o seu copo com água, peça de roupa, fotografia, algum pertence, documento, vamos estar orando ao Senhor. Louvamos aí também pela vida da nossa irmã Erenita, né? Como o João Carlos falou, que já deu a alta, já está em casa, a gente orou por ela, intercedeu pela vida dela. Aquela outra prima sua aqui, tá internada? Isabela. Tá internada ainda? Não, já está em recuperação em casa, fazendo fisioterapia. Amém, glória a Deus também, a outra prima de João Carlos que sofreu um acidente um tempo atrás, graças a Deus já também está em casa recuperando. Isso tudo é para honra e glória do Senhor. Tá vendo como que é importante a oração, querido ouvinte? A oração, ela é muito importante. Então vamos orar ao Senhor. Eterno, soberano, eterno, grandioso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aqui estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, na Tua bendita presença, louvando e Te glorificando, Senhor, na beleza da Tua santidade. Meu Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento, muito obrigado por essa comunhão, muito obrigado por estarmos aqui mais uma manhã, Senhor. E eu quero apresentar a cada vida, Pai, que está ligado nessa rádio interativa, nesse propósito de oração, nesse propósito, ó Pai, de comunhão. E eu quero entregar, meu Pai amado, a cada pessoa que colocou o seu copo com água, Pai, crendo no milagre, crendo na restauração, crendo que o Senhor, meu Pai, pode fazer o impossível. Jesus amado, Deus querido, Deus de maravilha, eu entrego, ó Pai amado, essa vida em Tuas mãos, ó Pai. Essa pessoa que está passando por um momento de dificuldade, essa pessoa que está passando por um momento de provação, Jesus amado, Pai querido, Pai de bondade, visita essa pessoa nesse momento, Senhor. Vem entrando com a Tua providência nesse momento. Jesus amado, ela colocou esse copo com água, crendo, Pai, numa cura, numa libertação, numa transformação. E eu quero ligar minha fé com a fé desse ouvinte, da fé do meu irmão, com a fé da minha irmã, Senhor. Jesus amado, que o Senhor venha entrando com a Tua providência, que o Senhor venha entrando com o Teu agir nesse momento, meu Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que nos cerca. Oh Jesus, repreende essa enfermidade, repreende, Jesus, essa dor, repreende esse mal, em nome da Teu Filho amado Jesus Cristo. Opera, meu Senhor, com o Teu poder, opera, meu Senhor, com a Tua graça, opera, meu Senhor, com a Tua misericórdia. Oh meu Deus, Senhor Jesus, Pai de bondade, Pai de misericórdia, essa pessoa que colocou pertence, que colocou alguma chave, fotografia, representando um familiar, que o Senhor venha visitando essa pessoa nesse momento, meu Deus, que o Senhor venha trabalhando nessa dificuldade, venha trabalhando nesse problema que essa pessoa está passando, meu Deus amado, essa enfermidade que tem afligido
afligida essa pessoa, esse problema na justiça, essa causa na justiça que tem afligido essa pessoa de tal forma. Oh meu Senhor, entra com a tua providência, faz um trabalhar, opera com o teu poder, opera com a tua graça, opera com a tua misericórdia, em nome da teu Filho amado Jesus Cristo. Visita, Pai, essa irmã Ana Karina com a sua família, que o Senhor possa fazer um trabalhar, meu Deus, um trabalhar especial na vida da sua mãe. Opera, meu Senhor, com o teu poder, opera, meu Senhor, com a tua graça, opera, meu Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que todo mal venha a ser repreendido, que todo mal venha a ser aniquilado, em nome da teu Filho amado Jesus Cristo. Entregamos a nossa irmã Erenita em tuas mãos, ó Pai, que o Senhor continua dando a recuperação para ela, que o Senhor continua abençoando, fortalecendo a vida dela, que o Senhor continua dando graça para aquela irmã, dando saúde, dando força, repreendendo a enfermidade, repreendendo os males, ó Pai. Eu entrego, Senhor, a cada ouvinte, a cada irmão, Pai, que pediu, meu Deus amado, fez o seu pedido de oração, que o Senhor venha visitando nesse momento a todos os que estão nas cidades circunvizinhas, nas cidades, ó Pai amado, os distritos, na capital, que o Senhor possa visitar nesse momento, que o Senhor possa fazer um trabalhar nesse momento, pela tua graça, pelo teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, é o que eu te peço nessa manhã. Nos abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Você que preparou o seu copo com água, pode beber-lhe com fé, crendo que o Senhor já fez o milagre. Amém. 10 horas 11 minutos. Antes de trazer aqui a chamada dos cultos e a palavra do dia, deixa eu registrar aqui a participação da nossa amiga ouvinte, a Tailane. Está aqui no nosso WhatsApp, mais uma ouvinte nova aí na Interativa. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Está deixando aqui a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Tailane. Seja bem-vinda à programação da Rádio Interativa. 10 horas 12 minutos. Vamos trazer a chamada dos cultos e logo na sequência tem a palavra do dia. A Igreja de Renovação Pentecostal, o Encontro com Deus, tem o prazer de convidar a todos para os nossos cultos. Todos às 19h30. Em Bocaiúva, quarta-feira, culto de senhoras e círculo de oração. Sexta-feira, culto de jovens com círculo de oração. Culto de sábado e domingo, culto Encontro de Famílias. Na Rua Geraldo Lopes da Silva, 414, bairro Nossa Senhora Aparecida, perto da travessia para o Novo Horizonte. E em Olhos d'Água, cultos toda segunda, quinta e sábado. Na Rua São João, 359, bairro Bela Vista. Igreja de Renovação Pentecostal, Encontro com Deus. Você ouve agora a palavra do dia. Dez horas 13 minutos. Vamos lá então trazer a palavra do dia nesse domingo 15 de outubro de 2023. Eu havia falado que a palavra de hoje é mais ou menos uma continuação do que foi pregado no culto de jovens, sexta-feira, lá na Igreja de Renovação Pentecostal Encontro com Deus. Quem esteve presente viu que foi pregado a respeito de Josué, que iria continuar o trabalho que Moisés começou de levar o povo de Deus, conduzir o povo de Deus até a terra prometida. Essa passagem está em Josué capítulo 1. Nós vamos para Êxodo capítulo 3, porque a gente vai falar antes. Nós vamos falar do personagem bíblico que veio antes de Josué, Moisés. Até conversava com o irmão Jefim. Em especial, as pessoas aí no dia a dia, elas conhecem muito de Josué sobre aqueles dois principais, aqueles auges aí da vida de Moisés, melhor dizendo, que foi quando ele estava para tirar o povo de Deus do Egito e Deus mandou as 10 pragas, é uma passagem muito conhecida da Bíblia, e outra é quando
ele atravessou com o povo de Deus sobre o mar, em terra seca. São duas passagens que, mesmo quem não lê a Bíblia, conhece essas duas passagens. Mas o que nós vamos destacar aqui a respeito de Moisés foi lá no início, antes de tudo isso que aconteceu na vida de Moisés. Antes de Moisés fazer os trabalhos de Deus, aí diante de Faraó, diante do povo de Deus. Antes dele tirar o povo de Deus ali do Egito, atravessar o deserto, antes de atravessar o mar, caminho ali à terra prometida. Ou seja, nós vamos lá no começo. E tudo começa em Êxodo capítulo 3, versículos 1 a 3. Para que a gente possa meditar a respeito dessa passagem, nós vamos ler primeiro 3 versículos. Versículo 1 ao 3. Quem está com sua Bíblia aberta e quiser abrir em Êxodo capítulo 3, é Moisés e a sarça ardente. E Moisés, ou melhor, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora irei até lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Olha só que interessante. Isso aqui é o começo dessa história de Moisés. E aí aqui a gente pode observar que às vezes a gente não entende o chamado de Deus, porque aqui é onde acontecia o chamado de Deus na vida de Moisés. E olha só, muitas vezes a gente não entende o chamado de Deus, a forma como Deus ele vem a nos chamar aí para o seu propósito. Às vezes nós olhamos aí nas Escrituras e vemos que o chamado de Deus ele acontece de diversas formas, assim como aconteceu nesse caso de Moisés. Nesse caso de Moisés ele teve aí uma experiência sobrenatural. Deus apareceu ali falando com Moisés. Mas nem sempre acontece dessa forma, acontece de maneiras diferentes aí na nossa vida. Pedro, por exemplo, ele estava pescando quando Jesus apareceu. Pedro estava ali, pescava, estava a noite toda, não conseguia pescar nada, e aí Jesus apareceu ali para fazer o chamado. Fez com que ele pescasse uma grande quantidade e fez ali o chamado para Pedro, ali no seu propósito. Olha só. Assim como Moisés estava ali fazendo um trabalho ali do dia a dia. Estava ali apacentando o rebanho. Era o trabalho ali do dia a dia. E naquele momento veio o chamado de Deus na vida de Moisés. Pedro estava ali naquele trabalho de pescaria no momento em que o chamado de Deus ele veio. Ou seja, o chamado de Deus ele pode vir de formas diferentes. Muitas vezes a gente pode não entender aquela forma como Deus está aparecendo ali para a gente. Mas o chamado de Deus ele acontece de maneiras diferentes, muitas vezes de maneiras até inusitadas. João capítulo 15, versículo 16, ele mostra algo interessante a respeito disso aqui para a nossa vida, você que está com sua Bíblia aí aberta. João capítulo 15, o versículo 16, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia também, para que possamos então acompanhar juntos esse versículo, porque ele mostra que as coisas elas não acontecem. A gente gostaria muito de ter, quem não gostaria que Deus ele viesse pessoalmente fazer o chamado para você e na sua vida? Mas as coisas elas não acontecem da forma como nós seres humanos queremos. João capítulo 15, o versículo 16 que diz: Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que
tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Ou seja, é Jesus Cristo que nos escolheu, não somos nós que escolhemos a Ele. Ele nos escolheu para fazermos o chamado, para trabalharmos na obra do seu reino e para darmos frutos. É isso, o chamado do Senhor na nossa vida, ele vai acontecer da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. Devemos colocar em mente isso, que independente de seja qual forma que Deus ele apareça para nós, o chamado dele vai acontecer do jeito que Deus tem esse propósito. Seja você está em casa, seja no trabalho, seja você quando vai ali em um culto e ouve a palavra de Deus, o chamado de Deus para você vai acontecer da forma que Deus quer. Versículos 4 a 6, Êxodo, continuando aí essa passagem a respeito do chamado de Moisés, versículos 4 ao 6 diz: E vendo o Senhor que virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Olha só que passagem interessante. E o que a gente aprende aqui nesses versículos de 4 a 6 é a respeito da santidade, a respeito da presença de Deus. Ou seja, onde há a presença de Deus, onde Deus está presente, aquele local se torna santo. Onde tem a presença de Deus, aquele local se torna santo. Olha só, você viu que Moisés ali, ele iria se achegar até ali, aquela sarça, para ver o que acontecia. Por que ela tinha fogo, mas não se queimava? Aí Deus ele falou com ele, falou: não chegue até aqui, tire as suas sandálias, porque esse é um local santo. E aí o que a Bíblia quer dizer? Tudo que está na Bíblia tem um propósito de estar ali. Quando ela fala que Deus pediu para que Moisés ele tirasse as suas sandálias, o que isso significa? Deixa eu ler aqui para os irmãos Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Apocalipse 4, versículo 8. Os 4 seres viventes tinham, cada um, 6 asas, e ao redor, e por dentro estavam cheios de olhos, e não têm descanso nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, e que é, e que há de vir. Deus é o Santo dos Santos. Deus é aquele que é o Todo-Poderoso, e onde Deus está, onde a presença dele está, torna o local santo. O que quer dizer aquelas sandálias? As sandálias de Moisés, ele significava o quê? A impureza que existe na nossa vida. Para nós chegarmos na presença de Deus, devemos fazer assim como Moisés fez, para que ele pudesse se achegar até aquele local que se tornou santo, porque ali tinha a presença de Deus, Moisés tinha que tirar as sandálias. Nós não podemos chegar na presença de Deus com o coração impuro, por exemplo, com o coração cheio de mágoa, cheio de rancor. Coisas que nos tornam impuros devem ser deixadas de lado para podermos estar na presença de Deus. Olha só que interessante. É o que eu falei, tudo que está na Bíblia tem um propósito de estar ali. Quando Deus ele fez com que fosse escrito que Moisés deveria tirar as sandálias para estar na presença dele, é isso. Temos que deixar as nossas impurezas de lado se quisermos, então, estarmos na presença de Deus. E falando a respeito aí da pureza, o local onde Deus está torna-se santo. Isso aconteceu com Moisés naquele local, mas acontece hoje também. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Se você está reunido na sua casa, por exemplo,
para meditar da palavra de Deus, aquele local se torna santo, porque ali há a presença de Deus. Se estão eu e Jefinho aqui reunidos para levar a palavra de Deus até você, aqui pela Rádio Interativa, e você está recebendo, você parou para meditar nessa palavra, esse local se torna santo, a sua casa se torna santa. Ou seja, aonde há a presença de Deus, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, o local se torna santo. E merece, e quando se fala santo, merece tanto de colocar as impurezas de lado, quanto de demonstrar o devido respeito, né? Quando a gente está na igreja, por exemplo, que você está ali prestando atenção na palavra de Deus, você procura ter a postura certa, você não age de forma diferente, porque você sabe que você está diante da presença de Deus. O local ali se tornou santo, assim como aconteceu nesse caso lá de Moisés. Êxodo capítulo 3, continuando o versículo 7, diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Olha só que interessante, esse versículo, aqui ele mostra o quê? Que Deus estava observando o que acontecia com o povo dele. Ele observava e ele ouvia o clamor do povo de Israel. Olha só que interessante. Ele via que o povo ali estava sendo oprimido pelos egípcios, que estava sofrendo nas mãos dos egípcios e que clamava a Deus por ajuda. E é interessante aqui, ele mostra que Deus, da mesma forma, ele ouve hoje também o clamor das pessoas. Quem vê esse mundo cheio de coisas erradas e clama a Deus por ajuda, para que Deus ele venha interceder. Quem vê pessoas sofrendo e clama por aquelas pessoas para que Deus possa ajudá-las. Portanto, hoje, no nosso tempo, não é diferente. Deus ele também observa os seus servos, ele ouve o seu clamor e ele está intercedendo também. Ali mostrou que Deus ele desceu ali para mostrar que realmente estava observando tudo aquilo que acontecia. Olha só que interessante. O interessante é que Deus ele respondeu ao clamor do seu povo naquele tempo, né? Ele ouviu e ele mostrou que realmente estava prestando atenção, respondendo. Mas Deus, ele... É interessante que Deus, ele... Às vezes a gente pede a Deus... Fala, por que será que Deus não me responde? Porque Deus, ele tem tudo no tempo certo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Às vezes queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. É tudo no tempo de Deus. Todas as coisas acontecem do jeito de Deus. Deus ouve e não deixa ninguém sem resposta, mas é tudo no seu tempo devido e tudo do jeito certo que Deus ele quer que aconteça. E esse versículo ele mostra também que Deus ele se revelou a Moisés. Ele ouviu o clamor do seu povo, ele se revelou a Moisés. Mas é interessante que ele se revelou não foi por nada. O versículo ele mostrou que tinha um propósito pelo qual Deus ele chegou até Moisés. Ele ouviu o clamor, viu o povo de Deus pedindo ajuda, viu ele sendo oprimido, ele respondeu, chegou até Moisés, fez ali com que aquela sarça pegasse fogo de forma extraordinária e não se queimasse para chamar a atenção de Moisés. E aí Moisés chegou, ele se revelou até ele, né, falando que ele era o Deus dos seus antepassados, de Abraão, Isaque. Ou seja, Deus se revelou para Moisés. A revelação de Deus, ela sempre vai acontecer com um propósito também na nossa vida.
né? Ou seja, Deus ele não se revela por nada, porque muitas vezes a gente para e pensa assim, tive uma experiência com Deus, vou guardá-la para sempre no meu coração. São palavras bonitas, mas não é isso que Deus quer. Deus ele se revela para nós com um propósito. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ou seja, Deus tem planos para a gente e são os melhores. Os planos que Deus tem para você são os melhores. Quando Ele chega a se revelar para você, é porque Ele tem um propósito para a sua vida. Não é simplesmente para acontecer igual o caso que aconteceu com Moisés. Foi um caso extraordinário, ele conversou com Deus ali, mas não era só para Moisés guardar aquilo no coração dele. Ele chegou e falou, eu vou tirar, você vai tirar o povo, meu povo ali daquela escravidão e vai levar a terra prometida, que emana leite e mel. Esse era o propósito de Deus ali para com Moisés. Moisés, ele teve essa revelação de Deus com esse objetivo, e Deus também se revela hoje nas nossas vidas de várias formas, através da natureza. Vemos coisas na natureza que mostram a presença de Deus. Muitas vezes acontecem sinais, através da sua própria palavra, da leitura da palavra de Deus, ou então através de pessoas que surgem na nossa vida com um propósito, e através daquelas pessoas nós sentimos ali a presença de Deus. E isso é Deus se revelando para nós. Mas nós devemos, primeiro, ficar atentos para esses sinais e, segundo, saber que se Deus está se revelando, é porque Ele tem um propósito. Não é apenas para a gente ter uma experiência com Ele. É para que possamos dar testemunho da glória de Deus aí para outras pessoas. Esse é o propósito de Deus. Continuando, Êxodo capítulo 3, versículo 10 ao 12, para você que está acompanhando a gente, diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Deus ele se revelou a Moisés, a gente vê aqui que com um propósito, e deu uma instrução e deu também uma direção a Moisés. Ele falou o que Moisés deveria fazer e deu também as coordenadas, deu a instrução de como ele deveria fazer tudo aquilo. Isso acontece hoje na nossa vida quando Deus aparece na sua vida. Você já teve o contato com Deus? Já entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida? Muitas vezes quando esse propósito acontece, às vezes a gente fica na dúvida. Quando Deus ele coloca, a gente entende o que Deus quer na nossa vida, mas muitas vezes surgem incertezas de como fazer aquilo, né? Deus ele mostra a direção e ensina o que devemos fazer. Nós devemos entender isso, que Deus, quando ele aparece, ele tem um propósito. Continuando o versículo 13, diz: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me pergunte: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus dos vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração a geração. O que esse versículo quer dizer é que às vezes a gente duvida dos propósitos de Deus. Simplesmente os propósitos que Deus coloca
Eles não são para serem questionados. Deus coloca e ponto. Deus ele tem um propósito, tem a direção. Simplesmente ele coloca para que a gente siga aquilo, porque ele vai estar com a gente ali nos guiando. Aqui mostra que, pelo fato de sermos humanos, é da natureza humana essa incerteza, esse questionamento, né? E olha só que aqui era o próprio Deus falando com Moisés, né? Se Deus, ele falando com Moisés ele estava em dúvida se conseguiria fazer aquilo ou não, ele falou, mas se eu chegar lá para o povo de Israel e falar, eles me perguntarem qual é o seu nome, o que eu vou dizer? E o que Deus quis dizer ali é isso, que simplesmente existem coisas que Deus coloca que não devem ser questionadas. Devemos apenas cumprir com o propósito dele. Tiago capítulo 1, versículo 6 diz, peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Ou seja, mostra que não devemos duvidar dos propósitos de Deus. Devemos cumprir os propósitos. A partir do momento que Deus coloca aí na nossa vida, se às vezes estamos em dúvida quanto àquilo, devemos orar a Deus, pedindo para que Ele confirme na nossa vida aquele propósito. Você já entendeu o chamado? Ore a Deus para que Ele venha confirmar o que Ele quer fazer aí na sua vida. É isso, devemos observar o que Deus ele pede, agir e confiar que Ele estará com a gente. O versículo 14 e 16, ou melhor, capítulo 4, versículos 14 e 16, para a gente encerrar essa reflexão a respeito de Moisés, diz: então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, porque Moisés ele estava demonstrando muita dúvida quanto ao propósito de Deus. E aí chega um momento que Deus ele perdeu a paciência não para condenar a Moisés, mas para que dar aquela sacudida em Moisés, para que ele entendesse o que Deus estava colocando ali para ele. Então acendeu-se a ira do Senhor a Moisés, dizendo: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fará muito bem, e mandarei que ele também venha ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na tua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu serás por Deus. Ou seja, Arão, como Arão era mais fluente, né, do que Moisés ele era um pouco mais tímido, ele não tinha as palavras certas. Deus falou: Arão está vindo ao seu encontro, ele vai servir como se fosse a sua boca diante de Faraó. Você fala com Arão e ele transmite a Faraó. Eu falo com você, você passa para Arão e Arão transmite a Faraó. Olha só como é que Deus ele providencia tudo. Moisés ele estava nessa dúvida exatamente por isso. Ele olhava e falou: mas eu não tenho nem fluência para falar. E às vezes é interessante que na nossa vida acontece isso. O Moisés era gago, e é por isso que Deus ele providenciou que Arão fosse ali. Isso mostra que Deus, quando ele te dá um propósito, quando Deus ele coloca algo para você fazer, ele mostrou, ele te dá o que você deve fazer, mostra a direção, e ele está com você. Ele providencia tudo o que a gente precisa. Moisés ele sabia dessa deficiência que ele tinha, essa gagueira, mas Deus providenciou que Arão, que era fluente, pudesse intervir por ele. E aí falou: ele será como a sua boca diante de Faraó, e você será como Deus para ele. Ou seja, Moisés estaria transmitindo as palavras de Deus para Arão, que por sua vez, com a fluência que Moisés não tinha, Arão ele iria suprir aquela necessidade, transmitindo tudo aquilo para Faraó. É tanto que quando a gente observa, tem filmes falando a respeito daquele momento em que Moisés ia até Faraó, ele falava: Arão,
diga a Faraó o que Deus ele pediu para que você falasse. E Arão transmitia as palavras que Deus havia anteriormente passado a Moisés. Olha só como Deus ele providencia que tudo aconteça conforme o seu chamado. Quando Deus chama, ele dá a instrução, ele dá a direção e dá a ajuda necessária. Por isso não devemos ter medo, não devemos ter dúvidas, não devemos ficar questionando o chamado de Deus. Se você foi chamado e não entendeu, é o que nós falamos, ore a Deus, para que Deus ele possa dar aí a orientação necessária, para que ele possa ajudar você a entender o seu chamado, assim como aconteceu no caso de Moisés. Já pensou se Moisés ele ficasse naquela deficiência que ele tem e ele não procurasse a confiança no que Deus estava colocando? E aqui na conclusão é que o encontro de Deus, o seu chamado, ele tem um propósito e não há como nós fugirmos desse propósito de Deus. Quando ele nos chama, é para que as coisas aconteçam através da gente. Obedecer a Deus é ter a certeza de que o Senhor ele vai dar os recursos necessários para isso, e aí nós não devemos duvidar de que Jesus ele venha a falar aí ao nosso coração. Portanto, que quando Deus chamar a cada um de nós, que estejamos preparados para receber o chamado de Deus. Que Deus possa estar falando a respeito através desses versículos mais forte aí ao coração de cada um dos amigos ouvintes, a cada um dos irmãos, e que quando o seu chamado chegar, quando o meu chamado chegar, que possamos confiar que Deus ele nos dá toda a instrução e toda a ajuda necessária. Agora 10 horas mais 42 minutos, essa foi a palavra do dia para nossa reflexão, irmão Jefim. E fica mais uma vez o convite para o culto de hoje à noite, né? Verdade. Deus abençoe o irmão João Carlos aí com essa palavra maravilhosa aí a respeito da vida do nosso irmão Moisés, né? Foi um profeta que guiou o povo ali no deserto, que tirou eles do Egito, né? Com a ajuda de Deus, claro, Deus Todo-Poderoso, que durante o dia tinha coluna. Deus era tão bom com aquele povo que durante o dia, eles atravessando o deserto, tinha uma coluna de nuvem ali para aplacar o calor, o fogo ali do sol, o calor do sol, e de noite uma coluna uma coluna de fogo para alumiar o caminho e além disso aquecer o povo no deserto, porque à noite faz muito frio e durante o dia faz um calor muito forte. Então Deus é grandioso. Deixa eu, antes de encerrar, antes do irmão Jefim fazer a oração final, deixa eu registrar aqui, chegou no momento ali que a gente estava na palavra do dia, registrar aqui a participação da irmã Patrícia Marques. Bom dia, paz do Senhor Jesus, irmãos, está aqui no nosso WhatsApp da Interativa. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um dos amigos, cada um dos ouvintes, que a cada dia mais pessoas venham a estar chegando a essa programação que é feita realmente para levar, tem esse propósito de levar a palavra de Deus até você e levar bênçãos aí na sua vida, né, Jefim? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos aí, bastante participante hoje, né? Deus em Cristo possa abençoar pessoas novas chegando. Isso é sinal que o pessoal tá espalhando o link aí, João Carlos. Isso. E que Deus tem tocado vidas. E eu só quero agradecer a Deus. Eu quero fazer uma oração para finalizar aqui esse programa e que o Senhor possa abençoar nossas vidas. Eterno, soberano, Pai de bondade, Pai de misericórdia, eu louvo o Teu nome, meu Pai, nessa bela manhã e te glorifico, Senhor, na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Pai amado, por essa programação, por essa palavra poderosa, Pai. Que essa palavra ela possa ficar no nosso coração e que possamos guardar ela para não pecar contra Ti, meu Pai. Eu te agradeço e te peço, abençoe o nosso dia, que seja um dia abençoado, um dia para honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Lembrando que hoje é o nosso culto Encontro de Família. Não esqueça, na direção
do pastor Gerson, aqui na rua Geraldo Lopes da Silva, antiga rua número 414, e o bairro é o Nossa Senhora Aparecida, aqui em Bocaiúva. A última igreja aqui onde atravessar a linha para Novo Horizonte é a rua principal. A última casa onde atravessar a linha férrea está a nossa igreja. Então, desde já seja muito bem-vindos. Venha hoje a partir das 7 horas. Vamos estar iniciando esse culto e uma coisa essencial, vai ter muita oração. A gente está focando bastante na oração de libertação, de coisas que estão acontecendo. Então, oração é importante. A Bíblia fala que essa casta de demônio, ela não se expulsa a não ser com oração e com jejum. Então, vamos estar orando poderosamente para o Senhor repreender esses mal, repreender o espírito de ansiedade, depressão, a automutilação, repreender o espírito da morte nas famílias, destruição na família. É uma coisa que está tendo bastante, a destruição, morte. Então vamos orar em prol disso, para que o Senhor possa repreender e garantir a vitória. Então o meu encontro é marcado com você hoje à noite, a partir das 7 horas, vai ser bênção. Deus vai abençoar o seu dia. Já prepara tudo para você chegar cedo e tomar posse da sua bênção. Eu também agradeço aqui a minha participação e, como eu sempre disse, toda honra e toda glória seja dada a Deus, e sempre que puder a gente vai estar aqui anunciando a volta dele até que ele venha. Amém, amém. Que Deus esteja abençoando também o irmão Jefim em mais esse programa, as palavras que foram colocadas aqui também no programa Quem Quer Aceitar Jesus. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque parece que a irmã Geralda havia mandado também o WhatsApp, só que ela mandou no grupo da igreja. Eu acabei visualizando só aqui agora. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos passar aqui para a gente registrar aí a participação da nossa irmã Geralda. Que Deus esteja abençoando ricamente a vida aí da irmã Geralda. Senhor Jesus, irmão João Carlos, tenha um bom dia para vocês, que Deus ilumine seus dias, que seja um dia abençoado por Deus. E aí, vocês estão tudo bem, né? Graças a Deus, irmã Leonice, tudo bem com ela? Eu queria ouvir um hino. Pode ser que eu quero ir, ser hino bom, hino Pentecoste. Tá bom? Pai do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos vocês, todos os ouvintes e todos os pregadores, levadores da palavra de Deus. Amém. Nossa irmã Geralda. Nossa, eu e irmão Carlos, tudo bem? Estou ouvindo aqui a rádio, muito boa. Estou amando aqui a irmã Sara, da nossa igreja, do pastor Gelson. Estou muito feliz em estar ouvindo a rádio pela primeira vez. Muito boa. Deixa eu agradecer a presença de todos os amigos ouvintes, dos irmãos que estão acompanhando a gente aí na rádio que toca vidas, e que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. Lembrando que logo mais, finalzinho da tarde, o programa de hoje estará disponível lá no nosso canal no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no canal, procura lá Interativa Boc, ou Rádio Interativa Boc. Tem os programas, os já anteriores, todos lá postados para que você possa ouvir de novo, e o de hoje estará disponível no finalzinho de tarde lá no canal do YouTube. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida.